sementinha, continue na luta, continue estudando e a gente só tem a ganhar. Obrigada. Obrigada também, Fábio. Um abraço, viu? Parabéns. Amiga, você quer que eu... Tô aqui. Você é o quê? Você consegue aí a tela ou... Consigo. Mas antes eu queria... Eu só anotei pouquinhas coisas. Eu fiz uma apresentação para vocês e Carla falou assim, amiga, é um bate-papo, eu não sei fazer isso, mas na verdade eu aproveitei também para já preparar algumas coisas que aí já ficam para mim, tá? Eu vou passar para vocês, mas antes, pegando a fala, né, de Flávia e toda essa experiência dela e a fala de vocês também que contribuíram, eu anotei aqui algumas poucas coisas. E eu queria até, a gente sabe que a gente prepara tudo, mas na hora a gente às vezes muda. E isso acontece comigo sempre. Tiveram alguns tópicos que me chamaram a atenção, né? E eu vou tentar passar por eles aqui e depois vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente for realmente falar do assunto em si, né? Em relação à cura, né? A gente tem um tabu em relação a isso e também uma crença em relação a isso, né? Quando a gente fala em cura, gente, é algo muito complexo, né? E eu, nessa minha vivência, né, desses anos de trabalho, o que eu visualizo em relação a isso? Nós somos seres imperfeitos, né? E somos assim. Ninguém, na minha visão, é 100% sadio, nem 100% doente. Nós estamos, na verdade, num processo. E o que determina o aparecimento, o surgimento de um sintoma, de uma queixa, ou até de uma patologia instalada ou não, é muito do que nós somos, tanto no que diz respeito a esse terreno biológico, quanto diz respeito a todo esse transpessoal e que a gente tanto falou no início da aula, né? Todos esses componentes externos é quem vai realmente determinar o que a gente vai ter ou vai chegar até a gente, né? Não só a parte biológica, que inclui tudo, né? A genética, a hereditariedade, nosso estilo de vida, tanto a epigenética quanto a genética. Mas quando a gente fala em cura, e eu acho que nenhum profissional tem o direito de falar sobre isso, né? Porque eu entendo que nós, como seres imperfeitos, estamos aquém disso aí. Aquém dessa cura real, né? De estar 100% curados de algo. Nosso corpo, ele diariamente, a cada segundo, ele está fadado a estímulos que vão ser alimentares, poluentes, relacionamentos, o social, é tudo que a gente faz esse corpo inflamar, faz esse corpo oxidar, faz esse corpo agir de uma baixa imunológica e que a gente está suscetível a isso. O nosso corpo não é 100% sadio. Essa é uma das coisas que eu gostaria de iniciar aqui. Uma outra coisa que me chamou muito, mas muito atenção, foi em relação à culpabilidade. Nós seres humanos temos essa, vamos dizer assim, uma mania, chega a ser uma mania de jogar, sempre procurar onde está a responsabilidade. De quem é essa responsabilidade? De quem é essa culpa por ter acontecido isso ou aquilo? E isso é sempre no externo, né? Isso é sempre no outro. Isso é sempre
a gente não se visualiza como um ser único, né? Um ser individual. E a gente não visualiza também tudo ao nosso redor. Então, na verdade, ninguém tem culpa de nada. Ninguém pode ser culpado de nada. Mesmo que fosse comprovado, 100% de comprovação. Você não escolheria isso para você, nem para o seu, que você ama tanto. Você não faria isso se você realmente soubesse, né, que a culpa seria, vamos dizer, da mãe ou da família em si. Então, a gente precisa tirar esse peso. E quando eu falo, não falo só do autismo, não, né? Eu falo de várias queixas, vários sintomas, várias patologias nesse espectro neurocomportamental, né? Nesse espectro neurocomportamental. E quando a gente traz para o autismo, que tem essa questão genética, essa questão hereditária, né? Todas essas patologias que trazem esse cunho, isso fica muito mais evidente. Né? Isso fica muito mais evidente. Então, a todos nós que por algum motivo temos alguém que influenciamos, temos alguém que a gente possa se sentir com algum processo de culpa, retire. Estamos aqui solidários a isso aí. Porque eu também sou mãe, eu também tenho uma filha que nessa pandemia teve vários processos neurocomportamentais, eu tenho um sobrinho assim também, que tem vários aspectos neuropsiquiátricos e ninguém é culpado de nada. A gente pode sim se responsabilizar e ajudar nesse processo a partir daí, né? Mas, inicialmente, isso, a gente precisa tirar esse peso, tá? Uma outra coisa importante que eu peguei aí em relação ao tratamento, né? Foi muito falado dessa questão de não tem cura, não tem cura, não tem cura, né? Como eu falei, não existe cura realmente para nada, não é só para o autismo não, para nada nessa vida. No mesmo momento que você pode estar sadio, uma célula sua pode se modificar e mudar todo esse comportamento. Então, nós não somos 100% sadios, nós somos seres imperfeitos. E o tratamento, e todo e qualquer tratamento, não só do autismo, mas de qualquer outra queixa, qualquer outro sintoma, qualquer outra patologia, ele tem que ter a visão da severidade desses sintomas, de agir nesse aspecto amplo, né, do que vocês chamam de comorbidades ou de sintomas e de queixas, né? Então a gente tem que focar também no tratamento neste sentido. E isso, quando a gente muda essa visão, a gente para desse olhar que Flavinha trouxe muito aí de vários profissionais que vêm e dizem: ah, mas isso aí, né? Eles pensam assim, não, isso aí, vamos deixar a vida levar, né? Porque ela vai ter isso aí pro resto da vida e a gente não ajuda essa família, não ajuda esse paciente, não tem esse outro olhar. Então, tudo que a gente fala de tratamento, a gente fala nessa questão, né? Não da cura em si, mas em trazer essa qualidade de vida, trazer essa qualidade e que é possível sim, vamos dizer, uma pessoa viver, seja com qualquer patologia, de uma forma como as pessoas chamam, normal. E o que é esse normal, né, gente? Flavinha me trouxe aí uma outra coisa com relação aos estímulos, né? E eu me vi nisso aí, porque se é uma pessoa que não gosta de shopping, sou eu, né? E eu sempre relatei isso. Todas as vezes que eu chego no shopping, que eu tenho que ir no shopping por algum motivo, era muito melhor ter corrido 3 maratonas seguidas e fazer umas 4 mais grandes em Salvador, que pra mim seria muito menos cansativo. Então observem, gente,
E a partir do momento que a gente se observa como indivíduo, é muito mais fácil você cuidar de qualquer outra pessoa, seja ele o seu paciente, seja ele o seu próximo, seu familiar, seu amigo com quem você convive, seu colega de trabalho. Porque a partir do momento que você se conhece, você conhece seu corpo, conhece como ele reage, você entende o outro de uma forma. É a verdadeira empatia. Então, esse autoconhecimento do seu corpo, de tudo que ele lhe traz de informação, é muito importante para que você tenha essa empatia com os seus. Essa é a verdadeira empatia, na medida que você se conhece, que você traz isso para você. Então, essa questão do choque me chamou muita atenção, porque eu sou uma dessas. Eu sou uma pessoa, vocês vão me ver, eu sou uma pessoa muito ativa, mas eu gosto de fazer minhas coisas com tranquilidade. Eu não gosto de super estímulos. Eu acho isso, para qualquer pessoa, uma agressão. E é uma agressão. É porque as pessoas às vezes estão acostumadas àquilo e não veem aquilo como uma agressão. Mas é, viu? É uma agressão. É a mesma forma do café. As pessoas falam, não, que café? Eu tomo café, nem muda nada não, deixa de tomar. E observe em você o que é que muda. E volta a tomar e observa de novo o que é que mudou. Tenha esse olhar diferenciado. Então, esses estímulos para qualquer pessoa é demais. Imagine uma pessoa que tem uma hipersensibilização. Ainda é muito mais complicado. Todos nós realmente somos assim. Agora, uns se percebem, outros não se percebem. Né? É a mesma coisa do alimento. Quando Flávia traz essa questão do alimento e quanto influencia nessa questão do paciente autista, você traz pra gente também isso. O quanto a alimentação influencia no nosso humor. Né? Então, assim, quando você está numa época de TPM, por exemplo, que você corre para um docinho, para um farináceo, por que isso? O que traz esse docinho de forma biológica? Nada mais do que ativação de neurotransmissor. Então, por que não levar isso a qualquer paciente? Por que não levar isso a qualquer pessoa? Né? Às vezes eu fico me perguntando e me questionando em relação a isso. Né? Foi minha outra conexão aqui que saiu, eu não sei porquê. Eu tô tentando voltar aqui. Porque é nessa que eu vou jogar a tela. A gente percebe tanto os nossos animais. A gente observa quando ele faz cocô, como é que tá as fezes, e a gente relaciona isso, né, com alguma alteração. Por que a gente não faz isso com a gente? Então, são outras coisas que a gente precisa trazer pra gente, isso aí, né? E aí, o restante eu vou falar durante o processo. Eu queria que agora vocês respirassem um pouco, tentassem ouvir de uma forma empática o que eu vou falar. Esta é a minha experiência. Isto é com o que eu trabalho, com o que eu acredito. E eu quis trazer isso um pouco para vocês, porque estamos todos juntos nesse processo. Né? Quando a gente ganha cada paciente desse, e vocês vejam quantos transtornos a gente pode retirar esse paciente, chegar ao cúmulo de alguns deles levarem ao suicídio. Então, quando a gente pensa nisso como coletivo, a gente sabe que a gente sempre pode contribuir. Então, o que eu trago para vocês é justamente isso aí. Carlinha, eu vou compartilhar aqui, eu não sei se eu vou fazer certo. Vou. Que eu não uso muito aqui o Teams, mas eu acho que eu vou conseguir. Vocês estão visualizando? Sim. Tá visualizando a tela inteira ou... Tá, você do lado
apresentação, mas não foi. Pra vocês aí, pra mim aqui foi. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu ver se eu botar aqui a tela inteira pra ver se ele vai. Senão a gente vai assim mesmo e Isso. o que importa é o que a gente vai compartilhar e discutir aqui, tá? Eu tô botando aqui na minha tela inteira, agora eu não sei porque não tá indo aí pra vocês, porque o que eu visualizo aqui no meu computador é a tela inteira. Vamos lá, em primeiro lugar, Carlinha me apresentou aí. Eu sempre tive muitos pacientes, né, do espectro autista, mas eu não sou especialista em autismo. Na verdade, eu sou especialista em fisioterapia integrativa, trabalho com a saúde integrativa, a medicina integrativa. E a gente, como fisioterapeuta integrativo, como o pensar de forma integrativa, a gente não visualiza muito a patologia. A gente visualiza muito a base disso aí. O que é que traz isso aí? O que é que leva aos sintomas? Como eu posso ajudar? Lógico que a gente tem um entendimento fisiopatológico de cada uma, mas a gente visualiza de uma outra forma esse paciente, né? Lembrando sempre que a maioria das patologias, salvo as patologias que vêm de patógenos, né? Vírus, fungos, bactérias, mas a maioria das patologias elas vêm de uma disfunção mitocondrial, de um processo de inflamação, de imunidade, e isso tudo, esses dois últimos principalmente, vem muito associado ao intestino, né? Então é por isso que esse assunto é tão importante e é por isso que a gente vai focar nesse assunto de intestino. Não vamos focar muito em mitocôndria, não vamos focar muito na parte de genética, de hereditariedade, enfim, de vários outros aspectos, que isso vem muito da medicina tradicional. Mas a mitocôndria é um mundo, então a gente vai falar também, assim como o intestino é um mundo, mas não vou me aprofundar, tá? A gente vai se aprofundar mais nesse intestino, que foi uma das coisas que vocês tiveram mais dúvida. Eu tô mudando a tela aqui, Carlinha, e não tô vendo que vocês mudaram. Eu já mudei minha tela, só que não tá indo para vocês essa mudança de tela. Tenta colocar, agora foi. Pronto, então eu vou deixar assim, tá? Porque como eu boto pra mim inteiro, não tá trocando pra vocês. Tá certo? Porque de qualquer forma, como tá assim pra vocês, então pra mim fica mais tranquilo assim. Então eu vou me apresentar. Oi. Você poderia só aumentar o zoom. Vou aumentar. Vou aumentar, vou fazer isso agora. Só que aí, ó, eu tenho que aumentar de uma forma que vocês deem pra ler tudo. Aqui. É porque na hora que tem assim, apresentar uma tela, duas telas. Exato. Mas mesmo eu botando para apresentar dessa forma, não tá abrindo ela toda. Você bota aqui uma janela, aí você Daquele jeito mesmo, então. compartilha. Deixa eu ver se agora vai. Tá vendo? Mesmo assim não vai. Espera aí que eu vou tentar de uma outra forma. Eu já vou botar aqui. Não.
Vou deixar assim mesmo, tá? Eu sou formada pela Escola Baiana de Medicina, né, e Saúde Pública, em Salvador. Formei no ano de 2000. De lá pra cá, eu comecei a fazer muitos cursos na área de terapia manual, que desde a minha época de faculdade eu já tinha essa visão mais da parte integral do ser humano. Então, as técnicas do RPG, as técnicas de terapia manual, as técnicas de Pilates, já são técnicas dentro da fisioterapia que tem esse olhar mais, né, mais global, e a partir daí eu fui procurando esses cursos. E foi em 2014, mais ou menos, eu iniciei o estudo da ozonioterapia, junto com o Dr. José Araújo, que é um médico nutrólogo, médico integrativo, e trabalhamos juntos desde então. A gente começou a estudar essa ozonioterapia que a gente nem sabia de onde vinha, aqui no Brasil nem se falava muito, né? E foi quando em 2017 eu fiz o primeiro curso e a partir daí não parei, né? E a ozonioterapia me trouxe um mundo. Foi ela, na verdade, que me botou dentro desse olhar de saúde integral, né? Depois que eu entrei na ozonioterapia, você não para mais de estudar porque vem uma coisa puxando a outra. E aí veio o curso de modulação intestinal, que é do professor Murilo Pereira, que também abriu mais esse leque para essa questão do intestino. E veio a formação em fisioterapia integrativa e hoje eu estou em formação pelo curso de modulação intestinal avançado, e um módulo vai ser agora, né? O módulo presencial vai ser agora em agosto. E estou em formação também pela 4AM, que é a Academia Americana de Medicina Metabólica e Envelhecimento. Nessa pandemia a gente ficou meio doida, né? E eu não fui diferente, eu saí fazendo um monte de curso. E esse era um curso que eu queria muito fazer essa formação, que é a mesma formação de Dr. José Araújo, mas que realmente eu não tive condições de fazer, porque antes era presencial e hoje eles têm os módulos online. Essa formação é uma formação básica, que são 8 módulos, eu já estou no 3º módulo, e ele engloba vários sistemas, órgãos e sistemas, trazendo sempre para essa visão integrativa. Só para vocês terem uma noção, o módulo de neurologia, que foi o primeiro módulo que eu estudei, todas as aulas de neurologia, ele falava o tempo inteiro do intestino. Então, assim, é riquíssimo e traz muito esse entendimento do que eu já acreditava, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe um pouquinho, mas é só para a gente bater um papo e passar um pouco em relação da definição, né? Do que é, do que traz. E mais do que isso, eu trouxe aí uma definição de um médico homeopata holandês, Dr. Tinus, que ele fala, né, o autismo não é o resultado de danos permanentes ao tecido cerebral, é apenas um bloqueio que torna o desempenho cerebral adequado e impossível. O autismo não é uma doença física permanente, mas uma doença energética. A homeopatia ela traz muito essa questão de bloqueios, de energia, mas trazendo para um olhar biológico, né? O que é esse bloqueio? De onde está vindo esse bloqueio? De onde está vindo o que ele chama dessa doença energética? O que é isso? Né? Então, trazendo um pouco para mim, para a minha visão, a gente tem vários tipos de bloqueio quando a gente pensa em uma queixa, um sintoma, uma patologia. Um deles vem desse bloqueio de passagem de informação, que vem muito desse eixo que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, desse eixo cérebro-intestino, que é levado através do nervo vago. Então, quando a gente tem um bloqueio a nível de intestino, por exemplo,
essa informação, esses neurotransmissores que ultrapassam essa barreira hematoencefálica, ela fica prejudicada. Né? Não só esse bloqueio de intestino, mas outros bloqueios também no que diz respeito, muito parte energética, do funcionamento dessas mitocôndrias e desse fluxo de energia desse cérebro. A gente sabe que a gente tem uma maior quantidade de mitocôndrias no tecido cerebral, no tecido cardíaco, no tecido muscular periférico. Então, se a gente pensa numa disfunção mitocondrial, numa mitocondriopatia, não tem como a gente não levar isso para as células cerebrais, né? Para os neurônios, os neurotransmissores e tudo que compõe esse trabalho, né, cerebral. E aí a gente fala um pouquinho da parte já, né, do que também eu acredito, dessa parte mais sistêmica, que envolve não só a parte genética hereditária, mas também envolve esse metabolismo, envolve o meio ambiente, envolve a imunologia, e a gente sabe que a imunologia, mais de 70% da nossa imunologia vem do nosso intestino, do sistema gastrointestinal, do estresse oxidativo, que está muito ligado à função mitocondrial. Então, todas essas causalidades sistêmicas que estão envolvidas, e repito, não só no autismo, mas em diversas patologias, tá? Então, a gente vai ver, eu trouxe alguns, fui falado muito de diagnóstico também, eu trouxe alguns para que vocês deem uma olhadinha. O SPECT-Scan mesmo, que é um exame neurofuncional que eles chamam, né? E que você observa, não é um exame diagnóstico, vamos dizer, tradicional, mas você pensando nesse olhar integrativo, e quando você observa o fluxo sanguíneo, quando você observa essa oxigenação diminuída, a gente traz um olhar para isso aí. Né? O que que isso pode trazer para essa atividade cerebral? Que condição isso traz? Né? Então, a oxigenação diminuída em áreas específicas do cérebro, uma condição inflamatória crônica mediada pelo intestino. Então, que a gente possa abrir esse aspecto desses sintomas, dessa patologia, de uma maneira muito mais ampla, sem pensar na patologia em si, no diagnóstico, vamos dizer, da patologia em si, em dizer, ó, eu estou olhando aqui o SPECT-Scan, eu estou olhando aqui um OET, e eu digo exatamente que este paciente é um autista. Mas eu posso dizer que este paciente aí, independente da patologia dele, ele tem uma diminuição de fluxo sanguíneo, ele tem uma condição inflamatória do intestino, ele tem inúmeras bactérias patogênicas nesse intestino, ele tem uma função de neurotransmissores que não está bem. Olha a diferença desse olhar. Observem a diferença desse olhar desse paciente, que eu começo a olhar ele como um indivíduo e não como uma patologia. Porque quantas e quantas pessoas vão ter várias queixas, sintomas, comorbidades e exames muito parecidos. Quantas e quantas patologias. Né? Então, vamos começar a ter esse outro olhar para esse paciente. Aqui eu trago um pouco da questão também dessa incidência, para a gente também poder abrir a nossa cabeça em relação a esses pacientes, a essas famílias, né? Será esse aumento, vamos pensar um pouquinho, o que é que pode ter ocorrido para esse aumento de incidência? A gente tem tantos pacientes hoje, não só com autismo, mas com depressão, com ansiedade. Carla trouxe muito isso aí, né? Foi falado. Essa questão da escola eu já tinha recebido há muito tempo antes, mas essa crise de pânico coletiva que ocorreu nessa escola, o que está acontecendo? O que acontece de diferente que está mudando esse aspecto patológico nosso? Eu digo nosso, né?
será que é só porque a gente está diagnosticando mais? Mas esse diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico? O que mudou? Será que foi isso mesmo? Então é algo que a gente precisa pensar. O porquê, né? Essa incidência aumentou tanto nas últimas décadas. Por que isso? O que modificou na gente? O que modificou ao redor da gente? Que a gente pode relacionar também não só a esse aspecto do aumento do estudo, o aumento desse olhar, na melhora desse olhar, nessa qualidade desse olhar desse paciente, mas também o que modificou nesse ambiente, o que modificou na gente para que essa incidência aumente tão absurdamente, chegando a gente a poder falar em algumas manchetes, né, algumas reportagens em epidemia, não só de autismo, mas em epidemias neurocomportamentais. Isso é para a gente pensar um pouco, tá? E aí eu trago um pouquinho dessa visão, dessa medicina integrativa, que visualiza muito mais do que um fator genético em si. Quando a gente trava, gente, num fator genético apenas, ou num fator hereditário, a gente meio que cria um bloqueio no nosso olhar, no nosso tratar, na nossa visão. Não digo em nós que estudamos, não digo em nós que temos um entendimento e um olhar diferenciado, mas a gente precisa também trazer esse olhar aí para as outras pessoas que convivem conosco, para os outros profissionais que trabalham, que podem auxiliar nesse processo, que está muito além da genética e da hereditariedade. Está muito além. E que a gente pode fazer muito por todos, né? Então, assim, hoje a epigenética ela é muito maior a influência, não digo apenas na causa, né? Mas eu digo sim na agressividade, no agravamento de sintomas. Então, quando a gente tem esse olhar para essa epigenética, que são as condições do ambiente externo que influenciam nesse terreno biológico da gente, a gente muda, a gente desbloqueia, a gente amplia, né? Todo esse olhar para esse indivíduo, todo esse olhar para a gente e para esse indivíduo, né? Então, você falou muito, Flavinha falou muito da questão da genética. Sim, a questão da genética ela é importante, muito no que diz respeito, vamos dizer, a causa específica, mas quando a gente fala em tratamento, para a gente já não é tão importante, né? Para a gente já não é tão importante porque eu tenho muito mais a fazer por esse paciente e que não é apenas de cunho genético e hereditário, né? Então, tudo que eu posso influenciar nele vai melhorar a qualidade de vida dele e vai fazer com que esse agravamento desses sintomas não ocorram e não tragam justamente essas comorbidades que são inúmeras. E o trato gastrointestinal traz muitas delas, né? Dessas comorbidades. E que começam a se relacionar também com outras comorbidades neurocomportamentais. O que é o déficit de atenção, o que é a depressão, o que é a hiperatividade, o que é a ansiedade, o que é tudo isso aí, se não uma desordem que vem associada. Geralmente as patologias neuropsiquiátricas, elas nunca conseguem dar um diagnóstico único de uma patologia só, elas sempre estão associadas. Por quê? Se a causa é tão genética, por que essa amplitude de comorbidades? O que é que uma está puxando na outra? O que é que tem nelas em comum? O que é que tem nelas em comum? É mais uma coisinha para que a gente... para eu deixar aí para vocês refletirem. O que é que tem em comum aí
que uma está ligada à outra. Aqui a gente tem alguns fatores associados, né, trazendo muito para o âmbito também da medicina integrativa, a deficiência de algumas vitaminas, e na verdade não só vitaminas, mas de alguns nutrientes, né? O excesso de tóxico, que também a Flavinha trouxe. Vai dizer que uma mãe que trabalhou numa empresa de tóxicos, ela trouxe isso para o seu filho e a culpa é dela. Não é assim, né? Mas o excesso de tóxicos na nossa vida, e isso na vida da criança também, né? Ela agrava essa sintomatologia, sim. Ela agrava essa sintomatologia. E tem como, Deise, a gente minimizar isso? Tem. Tem como a gente minimizar de várias formas. Uma delas simples é a utilização das algas, né? A clorela é um potente quelante, né? Um potente quelante de material tóxico. Então é uma das formas, sim. Assim como dos metais pesados. Olha para isso. Quantas e quantas pessoas que têm amálgamas ainda, né? Nos dentes. Foi uma das coisas que, assim que minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas, há mais ou menos 2 meses e meio, foi uma das coisas que eu pedi para ela tirar na hora. E olha que eu nem me atentava para isso antes. Deise, o metal pesado foi o problema dela que causou o câncer? Não, da mesma forma que não foi a toxicidade que traz e que causa e que faz com que você tenha um autismo, né, gente? Mas o quanto isso influencia, o quanto essa intoxicação influencia no nosso terreno biológico. Sim, né? E o quanto existem de alterações de DNA por conta disso, alterações intracelulares por conta disso. Tá? Um outro importante fator associado à alteração do microbioma, que isso vão trazer várias repercussões, não no que diz respeito à questão inflamatória, mas à questão imunológica também, a questão da agressividade desses sintomas, né, que a gente já falou aqui, as alergias alimentares, as doenças intestinais que vêm associadas também, muitas vezes no quadro, né, de um indivíduo do espectro autista, a síndrome do intestino irritável. Mas por que isso? Por que traz isso? Porque a gente está ali. A gente está ali naquele intestino, e aquele intestino que não está funcionando bem, ele vai trazer várias comorbidades. Porque o intestino ele influencia em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, e a gente vai ver isso, né? A intoxicação digital, e não só digital no que diz respeito ao uso dos aparelhos celulares, computadores, TVs, mas a toda essa hiperinformação que a gente tem, como a gente falou da questão do shopping, né? As deficiências hormonais, o estresse materno-infantil, então eles trazem vários aspectos e fatores associados a uma causalidade genética e hereditária, tá? E a gente sabe também, falando um pouco dos tipos de autismo, como eu falei, eu não sou especialista, né, em autismo, não trabalho só com isso, mas o autismo tipo 1, ele vem muito e tem muito dessas particularidades genéticas, né, de etiologia mais genética e hereditária. Só que quando a gente fala de uma epigenética, né, e que a gente pode melhorar esse paciente tendo esse olhar para essa epigenética, a gente traz alguns artigos, eu trouxe alguns artigos aqui para vocês, e que dão uma luz, um acalento também, né? Aqui diz assim, eu posso, eu vou conseguir, eu tenho como, eu só preciso buscar e achar pessoas que me ajudem nesse processo, né? Então esse artigo mesmo, ele traz essa suscetibilidade ao espectro autista,
e essa heredabilidade genética de uma forma moderada e um componente ambiental muito forte, né? Uma epigenética muito forte, né? Então, se vocês pegarem depois, eu posso até encaminhar para vocês, esse foi um artigo de 2011. Então, assim, a concordância genética do autismo, que não é de 90%, como se pensava, mas de 38%, e que um efeito causal ambiental de 58%. Mas o que me importa isso aí? Para mim, nada, porque eu vou tratar ele da mesma forma. Mas, para os profissionais que vêm de uma medicina tradicional, isso aqui é muito, porque abre as possibilidades se abrem nesse sentido, né? Esse é um outro estudo que fala sobre o risco familiar do autismo, né? Que também mostra que a epigenética, os fatores ambientais, eles são preponderantes. Então vamos ampliar isso aí. E mais uma vez eu digo, o que é que para mim isso aqui significa? Nada. Mas para um profissional que lida e que pensa só que o que eu posso fazer, não tenho mais nada para fazer, porque é uma doença genética hereditária e eu não tenho que mudar, não tenho como melhorar esse paciente, é muito isso aqui. É muito, tá? Aqui é outro estudo e eu poderia ter trazido N estudos. Lógico que precisam de muito mais, como Flávia traz, né? Muito mais. E aí a gente vem... Deixa eu ver se esse tem uma coisa para falar. A gente vem falando de um autismo do tipo 2 que tem muito mais a ver, né? Com a parte da micróglia, de uma inflamação cerebral, de uma conexão, uma desconexão funcional, né? São pacientes que às vezes são diagnosticados mais tardiamente, né? Começam a se desenvolver normal e acabam num período aí desenvolvendo, e muito também porque não tem esse olhar, esses profissionais não conhecem, não sabem e acham que é tudo birra, manha, que é a criação, né? Não tem nem clinicamente algo palpável para um diagnóstico, ou nem se habilitam a estudar e a se comprometer a isso. Né? Quem sabe essas crianças que tinham desenvolvimento no que diz respeito normal, já não eram crianças que já apresentavam algo que poderia ter chamado a atenção. Né? Então, nesse tipo de autismo, e a gente fala muito mais deles por conta desse fator ambiental que leva a essa neuroinflamação subclínica, né? E quando a gente fala desse tipo de paciente, a gente pode englobar aí também todos os outros transtornos neuropsíquicos, neurocomportamentais, que estão relacionados à neuroinflamação, que estão relacionados às anormalidades neuroimunes, que estão relacionadas ao intestino, como fator-chave para esse processo. E aqui a gente traz mais um outro artigo falando dessa neuroinflamação, dessas anormalidades neuroimunes, né? Tanto para o desenvolvimento, ele traz essa carga genética, ele traz essa carga hereditária, mas algo acontece, e a gente vai ver o que é que esse algo acontece, para que traga essa neuroinflamação, essa mudança no nosso sistema neuroimune e que se estabeleça e se mantenha um espectro autista ou qualquer outra patologia neurocomportamental. Né? Então, considerar que essas comorbidades que a gente tanto falou, essas queixas que vêm associadas, essas alterações, como processos fisiopatológicos e não só como comorbidades. Já pensou se a gente traz esse olhar de pensar que isto aí,
um transtorno no paladar, uma constipação, fezes alteradas, tudo que vem associado e trazido hoje como comorbidade, ser considerada como um processo fisiopatológico nesse desenvolvimento desse espectro autista, se a gente muda essa visão, né? Então, é outra coisa que eu trago para vocês aqui, porque eu não estou lidando hoje, vamos dizer, com estudantes, né, seja de fisioterapia, informação, ou psicologia, ou nutrição, eu estou falando com profissionais e nós temos a obrigação de pensar fora da caixinha, de pensar além do que nós tínhamos e nós acreditávamos, porque é isso que nos move, é isso que nos impulsiona, é sempre ter esse olhar inicialmente, vamos dizer, de meio que estou desconfiado disso aí, porque é essa desconfiança que nos leva a testar o que a gente está lendo e comprovar ou não, né? Então, reestruturar toda essa neuroinflamação, reestruturar essas células de intestino, melhorar esse processo de comando intestino-cérebro. O que ocorre se eu fizer isso? O que eu consigo modificar em meu paciente? Se eu melhorar essa energia intracelular dele, e se eu melhorar essa função dessa mitocôndria que está lá nas células cerebrais, o que eu mudo nesse paciente? O que eu dou de suporte a ele se eu melhoro essa oxigenação, se eu melhoro esse fluxo de sangue? O que ocorre ali? O que ocorre se eu consigo levar esse neurotransmissor, equilibrar esse neurotransmissor, trazer essa homeostase nesse paciente? Testem. Façam. Aqui a gente tem um monte de artigo, mas a gente sabe que os artigos também eles são, infelizmente, muito comerciais, né? Quantos e quantos artigos e quantos trabalhos não são engavetados? Dizer assim, isso aqui agora não. Mas testem, se lhe chamou a atenção, se você vê uma possibilidade simples, que é simples, teste. Esse é um outro artigo que fala sobre a neuroinflamação, e esse artigo é até novo, de 2018. E a gênese do autismo, ele já traz como gênese do autismo, né? Então, assim, tem muito que a gente estudar, tem muito que a gente ler, para a gente começar a desconfiar do que a gente acreditava, tá? Esse vem muito além, ó. Ele fala de metabolismo da metilação, da sulfatação, da metionina, da glutationa, ou seja, todos esses mecanismos aí, gente, quando eu falo de metilação, de sulfatação, a gente tem que puxar lá pela nossa bioquímica que a gente não teve na faculdade, eu pelo menos não tive, e são todos os processos de desintoxicação celular, tá? E a glutationa, ela é um percussor dessa atividade, dessa função mitocondrial e que ajuda nesse processo. É carro-chefe para esse processo de detoxificação, não só pela ativação da função mitocondrial, tá? Então, nesse artigo de 2016, ele descreveu crianças com transtorno do espectro do autismo ter tido a capacidade reduzida para metilar esse DNA e marcadores elevados de estresse oxidativo. Olha a importância da metilação, olha a importância da glutationa, da coenzima Q10, da função mitocondrial nesses processos, né? Então, o metabolismo e a metilação celular, a mitocôndria, eles são fatores importantes para melhorar esses sintomas. Então, se a gente não tem esse olhar, a gente melhora, mas não melhora o suficiente para trazer para esse paciente mais qualidade de vida.
E agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem de mais, vamos dizer assim, que funciona mais no que diz respeito à medicina integrativa. Não estou falando de medicina convencional, de diagnóstico clínico, de diagnóstico patológico, né? Eu estou falando de um diagnóstico funcional. E a gente tem um exame que é o SPECT scan, que é um exame que permite justamente visualizar esse metabolismo. Obrigada, Flavinha. Esse metabolismo cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é um exame que a gente observa a utilização e de onde está chegando e onde você tem uma hipoperfusão nesses pacientes. E aí foi descoberto várias coisas em relação a esse exame. É um exame que vai dizer assim, você vai olhar e vai dizer, esse paciente está com hipoperfusão temporal, bilateral, fluxo tal, ele tem autismo. Não é. Você precisa de muito mais N's para você determinar isso aí. Até porque você pode ter uma hipoperfusão por várias outras coisas. Mas é algo que a gente, se eu tenho uma sintomatologia, se eu tenho um diagnóstico clínico e eu faço um exame desse e observo que tem uma hipoperfusão, o que eu posso fazer em relação a isso aí? O que eu posso fazer? Como eu posso atuar para melhorar isso aí? E aí, tirando vocês mais ainda da caixinha, esse é um teste que não é feito aqui no Brasil. É o teste de ácidos orgânicos. Aqui no Brasil, eu acho que poucos médicos passam esse teste aí, né? Então, o que são os ácidos orgânicos, né? A gente voltando também lá na nossa bioquímica que a gente não deu na faculdade. Os ácidos orgânicos, eles são compostos que são excretados, liberados pela urina, que são excretados e que são metabólicos do nosso metabolismo celular. Então, observe que tudo que está ali corresponde ao que ocorreu no nosso metabolismo celular, que é a soma dessas reações químicas que ocorrem por qualquer função do nosso metabolismo. Então, imagine um exame desse altamente complexo e altamente completo, e eu vou mostrar um para vocês, tá? Então, eles podem detectar uma falha de crescimento, um retardo, mas desde ele vai dizer assim, ó, este paciente, conclusão, como a gente gosta, né, no exame. A gente nem olha a ressonância, nem vê o que está ali no raio-x do paciente. A gente vai lá, conclusão, escoliose. Conclusão, este paciente é do espectro autista. Não, ele não traz isso. Mas ele vai trazer resultados de metabólicos da função mitocondrial, da função de neurotransmissores, do microbioma intestinal. E a partir daí, cabe a você analisar e ver o que você vai fazer com esse paciente. Eu vou mostrar um aqui para vocês, só para vocês terem a noção do que é este exame. Deixa eu abrir aqui. Este é o teste de ácidos orgânicos, tá? Falando um pouco desse paciente,
é um paciente que chegou para a gente, né? Os pais trouxeram com nível de ansiedade, hiperatividade, depressão. É um paciente, vamos dizer, pandêmico. Durante a pandemia, ele trouxe esse processo, né? Um paciente que a mãe relatava que ele ficava dando giros na cama, né? Então, foi um paciente que não foi fácil de tratar, não, tá? Para vocês terem uma noção, a gente entrou com muitos protocolos, inclusive o transplante fecal. O transplante fecal, só a gente lá na clínica faz, é um transplante de fezes mesmo. Nos Estados Unidos isso é algo muito comum, inclusive nas universidades americanas. Se vocês entram numa universidade, você tem lá no mural, procura-se doadores de fezes, né? Que aqui a gente procura doador de sangue. Lá é comum também doadores de fezes para o transplante fecal, porque isso é algo comum lá, né? E lá na clínica, a gente foi a primeira clínica a fazer, eu acho que é a única aqui no Brasil que faz, e a gente utilizou muito, tanto em pacientes neuropsiquiátricos, neurocomportamentais, quanto em pacientes obesos e pacientes com distúrbios metabólicos, porque todos eles têm alteração do microbioma, todos eles têm um processo de disbiose. Então a gente utiliza desse transplante justamente para povoar este intestino de bactérias benéficas, né? Porque a gente tem tudo dentro do nosso corpo, bactérias boas, bactérias não tão boas, fungos, vírus, e todos eles ficam ali em equilíbrio. Quando acontece de ocorrer esse desequilíbrio, que é o que a gente chama dessa disbiose, esse desequilíbrio entre essas bactérias boas, essas bactérias maléficas que trazem algum malefício, ocorre justamente esse desequilíbrio, aumento de permeabilidade intestinal e vários outros aspectos. Então, o microbioma modifica, e foi isso que muitos dos artigos até falaram, de vários tipos de bactérias que existem no espectro autista, né, que são mais comuns em pacientes com espectro autista. Nesse exame a gente não tem todas as bactérias, leveduras, fungos, não tem, mas elas têm os principais. Então, agora aqui no início, a gente observa esse início aqui, a proliferação microbiana do intestino, leveduras e fungos, né? Então, a gente tem um apanhado geral, o aspergillus, que a gente fala tanto, né? O citramálico, então tudo isso, ó, bem alterado. Os indicadores bacterianos, Clostridium, então tudo isso nesse exame é amplamente investigado. E aqui a gente vai entrar na atividade mitocondrial. Ele fala um pouquinho desse ciclo de Krebs, né? E aqui os neurotransmissores, que são tão importantes nesse sentido, e quando a gente fala do autismo também, né, mais ainda, mas a gente fala no Parkinson, a gente fala no Alzheimer, como a DOPA é importante. E o que é que você faz com o paciente de Parkinson? Ao invés de você tratar o intestino e melhorar esse fluxo de neurotransmissor, equilibrar, não, você dá para ele só a dopamina. E que não vai adiantar, aí o médico vai e aumenta mais essa dopa, e vai e aumenta mais a dopa, sem esse pensar nesse intestino. E aqui você vê os metabólitos, né, porque é um exame em que se verifica a excreção desses metabólitos do nosso metabolismo intracelular, o metabólito dos oxalatos, o metabólito do ciclo da glicólise, os elementos mitocondriais e os metabólitos dentro do ciclo de Krebs. Então você observa como está essa função baixa desse paciente. Ele não tem energia intracelular.
ele não tem energia intracelular. Olha como está o ciclo da glicose, olha como está, ele não tem energia celular. Como esse paciente pode ter disposição para acordar, pode funcionar, aí você vai dizer não, ele é hiperativo, ou ele não se concentra, ele não consegue se concentrar, não tem energia, neurônio não tem energia para atividade cerebral. Entende como está tudo relacionado? Olha o metabolismo dos aminoácidos e dos elementos ainda mitocondriais. Aí quando a gente vai aqui para os neurotransmissores, você tem uma dopamina que está bem, porque é um paciente, né? Bem assim, dentro do esperado, mas um pouco elevado, porque o ideal seria esse meio termo aqui. E você tem uma norepinefrina lá no subsolo. Olha para isso aqui. Né? Consegue se livrar de todos esses radicais que contaminam. E aí? Tá? Deixa eu ver o que é mais relevante aqui. Os ácidos graxos, as gorduras. Também, ó, tudo alterado. Uns muito, uns pouco. Os indicadores nutricionais. Complexo B, aí você vê uma B12 que está bem alta, mas que não é utilizada. Por quê? Porque não tem mitocôndria funcionando, né? E a gente tem uma B6 baixa. A gente tem uma coenzima Q10 baixa, mais uma vez não tem energia esse corpo. A glutationa, o NAC, a N-acetilcisteína, que é um precursor da glutationa, que é um quelante, que é um ativador da função mitocondrial no subsolo. Então, como a gente não ter esse olhar para esse paciente? Como a gente não entender que esse intestino, essa função mitocondrial, ela está relacionada nesses pacientes? Tá? Olha a quantidade, indicador de desintoxicação, olha a quantidade de excreção. Olha para isso. Olha como está jogando tudo para fora sem aproveitar. Olha o metabolismo dos aminoácidos, gente. Olha para aqui. Tudo baixo. Então esse é um exame, não é um exame barato, infelizmente, né? Não é um exame barato. Aqui é muito legal isso aqui para vocês verem aqui. O triptofano, que a gente tanto fala, né? Na questão do intestino, ele tem duas vias. Tem uma via que ele vai, que é uma via que a gente chama de uma via boa, que ele se transforma em 5-HTP, serotonina, e aí chega, né, no máximo de absorção. E você tem uma via que ele pode ir, que é uma via ruim, que é uma via neurotóxica. Deise, como é que
ele vai para uma via boa e quando é que ele vai para uma via que não é tão boa, que traz toxicidade, que é neurotóxico. Quando esse intestino, onde é transformado isso aqui, não está bem, não está desinflamado, não está com suas células bem conformadinhas, sem passar, sem ter essa barreira celular rompida. Se você tiver, ele vai para essa outra via aqui, a via quinolínica, que é uma via neurotóxica. Então, olha a importância, mais uma vez, do intestino para que esse neurotransmissor funcione bem. E aí, o que muita gente fala? Dá 5-HTP para o paciente, suplementa. E se eu não tiver com o meu intestino bem? Se eu não trabalhar essa modulação de intestino antes? Se eu não, junto com o meu nutricionista, não atuar nesse intestino dessa paciente, aí o médico vai lá, suplementa com 5-HTP e ele vai para uma outra via e piora. Deixa a criança mais agitada, deixa o adulto mais agitado, deixa o adulto... E aí? Então, aqui é a outra, né, da DOPA. Então, assim, é muito complexo, gente, mas pra gente entender tudo isso, a gente precisa sair da caixinha primeiro e ler, estudar e colocar em prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse é um exame que, se a gente pudesse fazer em todos os pacientes, seria muito interessante, mas é um exame que ainda é muito caro. Muito caro. Porque ele é colhido aqui, mas ele é levado para os Estados Unidos para ser estudado, né? Então, trazendo mais agora para a nossa função aqui, né, que é essa relação com a microbiota intestinal. E o que é essa microbiota? Né? Nós somos, eu indico para vocês esse livro 10% Humano, nós somos micróbios dos mais diversos, né? Então, a nossa comunidade microbiana dentro do nosso corpo é imensa. E eles ficam em equilíbrio, como eu disse, se mantém em equilíbrio ali. E lógico, havendo algo externo que cria esse desequilíbrio, aí sim ele traz os sintomas, ele traz as queixas, até chegar a uma patologia mesmo já instalada. Então, a microbiota intestinal, ela desempenha um papel importante no que diz respeito à saúde desse indivíduo ou à doença desse indivíduo. Melhor dizendo, aqui esse indivíduo tenha sintomas e esse indivíduo não tenha sintomas, ou queixas, ou patologias instaladas, tá? Aqui eu já falei também, então ele diz respeito ao metabolismo, à nossa nutrição, ao que a gente está absorvendo, ao que a gente está secretando, a nossa função imunológica, a função hormonal, a função neurológica. Então, uma disfunção nesse microbioma, nessa microbiota intestinal, ela atua na atividade cerebral. Então, transtornos do espectro autista, o estresse, ansiedade, a depressão, cardiopatias, distúrbios do metabolismo, do fígado, então fígado gorduroso, e tantas outras patologias, né, fora as patologias de vírus, né, de bactérias, doença renal crônica. Todo o nosso intestino, ele tem influência em tudo, todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Quando ele não é o artista principal, ele influencia indiretamente nisso aí. Então, vamos estudar intestino, porque ele é a base ou
causal ou indiretamente de todas as queixas. Pode ter certeza. Tá? E aí, o que os artigos trazem em relação ao autismo? Mais uma vez, a gente não tem, vamos dizer assim, um número de bactérias ou um tipo de bactérias específica que diz assim, olha, eu vou fazer este exame e se apresentarem estas bactérias, né, essa criança, esse paciente, ele é um autista. A gente não tem. O que a maioria dos artigos mostram é essa relação, né, do aumento dessas bactérias patogênicas em relação às benéficas. E tem sim alguns artigos que já mostram os tipos de bactérias mais frequentes em pacientes já diagnosticados com autismo. Tá? Então vejam a importância, e muitos deles trazem também o nível de severidade, né, da relação desse microbioma com o nível de severidade dos sintomas. Né? E aí a gente traz algumas hipóteses do porquê disso, né? Por que esse intestino? Por que essa inflamação? Por que esse aumento dessa permeabilidade desse intestino, de passar essas macromoléculas? O porquê disso em relação ao autismo, né? E ele traz aí 3 hipóteses. A hipótese da inflamação, né? De alguns estudos que indicam que esses problemas gastrointestinais em pessoas com autismo são a manifestação de um processo inflamatório anterior, né? Junto com isso, e a inflamação pode estar relacionada a essa microbiota intestinal que é anormal, que está em desequilíbrio. A segunda hipótese é uma hipótese funcional, né? Então, esses sintomas gastrointestinais em pacientes autistas são um reflexo dessa superresponsabilidade, essa hipersensibilidade sensorial aos sinais abdominais. Né? Então, a gravidade desses sintomas gastrointestinais também se correlaciona à gravidade da patologia, dessas queixas dessa patologia. E a terceira hipótese, né? Habitada por milhares de espécies de micro-organismos, que é a nossa microbiota, ela pode ter sua diversidade afetada, ou seja, os tipos de bactérias que compõem aquela microbiota daquele paciente são específicas para aquele paciente. Então, crianças com autismo possuem uma composição de microbiota diferente das crianças com desenvolvimento dito normal, o que indica uma colonização anormal causada por esses fatores, assim como a gente encontra também no obeso, né? A gente encontra em pacientes com distúrbios metabólicos, tá? Essa espécies de bactérias, né, que são específicas nesses tipos de paciente. E aí, trazendo ainda para o autismo, né, a relação dessa microbiota, a relação dessa disbiose, que é esse desequilíbrio, ele pode trazer e vir de diversos fatores. Um deles é essa quebra dessa integridade dessa mucosa intestinal. Então, a gente tem uma mucosa intestinal que ela é íntegra, ela parece aquela escovinha de dente, né? Tudo juntinho, bonitinho, e ali ela vai, passa, e as moléculas elas estão passando ali, ela sente, escolhe o que vai passar e o que não vai. À medida que a gente quebra isso aí, que essa barreira é interrompida, ela deixa passar qualquer coisa, ela não tem mais essa seletividade. Então, essa quebra da mucosa intestinal é um dos fatores em relação a essa mudança desse microbioma. A produção de toxinas, a resposta imunológica desse intestino, que quando inflamado, quando alterado, né, também traz essa deficiência imunológica. A disfunção metabólica e a exposição do intestino a toxinas de bactérias patogênicas, que é o que a gente já falou em relação à disbiose. Né? Aumentam as bactérias patogênicas e essas liberam toxinas que causam um ciclo vicioso de inflamação e toxicidade. Então, se a gente não age reparando essas células de intestino,
se a gente não age desinflamando, se a gente não age povoando esse intestino de bactérias boas para que ocorra o equilíbrio, eu viro um ciclo vicioso de aumento de toxinas, de aumento de inflamação. E aí eu trago respostas inflamatórias, respostas imunológicas alteradas, e esse corpo começa a reagir, aí vem as doenças autoimunes, né? E respostas neurais também alteradas, porque eu não dou e não passo esse estímulo para o nervo vago até o cérebro. Aí aqui ele fala de um outro estudo, né, que não tem um perfil de uma microbiota, não existe um perfil que determine que este tipo de bactérias existe neste tipo de paciente, tá? Mas sim essa diferenciação da quantidade de bactérias boas, que é menor, em relação às patogênicas, tá? E aí trazendo a desbiose, a atividade inflamatória e a produção de toxinas. Aqui ele fala também do como, né? E a gente vai falar um pouquinho disso no próximo slide, que é esse eixo intestino-cérebro, como essa microbiota intestinal influencia nessa função cerebral, por via justamente desse sistema nervoso neuroendócrino, né? O nosso intestino, ele não é chamado de segundo cérebro porque ele age na atividade cerebral só, é porque ele tem um sistema nervoso interno, intrínseco, né? Que se relaciona justamente também com o nosso sistema nervoso central, né? Fora a construção de toda a imunidade que também está relacionada ao intestino. Então, o aumento dessa permeabilidade intestinal resulta nessa entrada de toxinas, como eu falei, de produtos bacterianos patogênicos, nessa corrente sanguínea, e aí influencia também nesse bom andar desse eixo intestino-cérebro-intestino. Então, quando a gente fala nessa relação do intestino com o cérebro, é uma via de mão dupla, né? Tanto o cérebro ele pode influenciar no intestino, quanto o intestino ele influencia no cérebro. Como é isso? Né? Então, assim, quando a gente está, por exemplo, em uma situação aguda de estresse, né? Que a gente precisa fugir, que a gente precisa sair, que a gente precisa se defender, o que acontece com o nosso esfíncter? Né? Vamos falar de uma forma mais externa para que vocês possam visualizar. Ele trava porque você precisa fugir. Então você não pode naquela hora evacuar, você não pode naquela hora ter micção, nada. Então você foge, você trava esse esfíncter, né? Da mesma forma que quando você vai para uma competição, ou você vai para uma prova, que às vezes você sente aquela dor na barriga, ai meu Deus do céu, quando chegar lá, ai meu Deus, você tem vontade de fazer xixi, influencia atividade cerebral, influencia no intestino, não só no intestino, mas como a gente está falando de intestino, assim como um intestino que não está funcionando bem, que sofre um estresse lá nele, ele influencia nessa atividade cerebral. Então, é uma via bidirecional que troca essas informações entre toda essa microbiota intestinal, todo o intestino e suas células e o cérebro, né? Então, existem várias hipóteses no que diz a essa ligação do autismo com essa microbiota e essa relação. Esse foi um artigo de 2016 que trouxe essa visão, né? E no artigo de 2020 ele fala também da relação desse eixo microbiota, intestino, cérebro nesse público de crianças e traz também a hipótese de que essas crianças que apresentam essas alterações na microbiota com estes sintomas gastrointestinais, que são vários, e têm uma predisposição genética para o espectro autista, tenham facilidade em expressar esse fenótipo. Então, se a gente tivesse, talvez, um exame que dissesse assim, com exatidão, eu vou fazer esse exame e essa criança tem autismo, independente de ela apresentar um sintoma, uma queixa, uma alteração, qualquer coisa, ela tem, né? E a partir daí,
a gente estudar esse paciente e observar o que modificou para que esta criança apresente sintomas e esta daqui não apresente, né? Então aqui o que ele diz é que crianças que já têm essa predisposição genética e hereditária e que têm essa relação, esse eixo microbiota, intestino, cérebro desequilibrado, ele expressa essas alterações a nível de comportamento, a nível gastrointestinal, do que quer que seja, muito mais aumentado e severo. Então, talvez, se a gente tivesse algo que realmente comprovasse, mesmo se o paciente não tivesse um sintoma, uma queixa, talvez fosse mais fácil a gente fazer essa relação desse externo, dessa epigenética com o autismo e com as várias outras patologias. Esse é um artigo que eu peguei, não sei nem de onde eu peguei, não sei se foi acho que foi da formação, que ele fala também dessa relação desse intestino com o cérebro, né, através do nervo vago, que é o chamado, né, microbiota, intestino, vago, cérebro, e que essa relação ela é vital para manter o equilíbrio das diversas disfunções, dos diversos distúrbios de metabolismo e dos diversos distúrbios mentais comportamentais. Aqui a gente já falou muito, né, em relação à disbiose. Tem mais 2 estudos aqui. E aqui foi o que eu falei, ó, da permeabilidade intestinal, tá? Então aqui são as células, as junçõezinhas que estão apertadinhas, que não deixam passar nada, tá? E aqui o intestino que ele está permeável. Permeável a quê, Daisy? Permeável a macromoléculas, como foi falado e Flávia falou muito dessa relação do glúten, né, da caseína, micro-organismos patogênicos, toxinas, e aí começa a passar tudo, porque o intestino não tem mais essa seletividade. E aí o que acontece? O que ele pode trazer em relação a isso? Uma absorção de nutrientes, as patologias autoimunes, porque o corpo começa a reagir, ter uma hipersensibilização, uma intolerância alimentar, uma inflamação que é sistêmica e que a gente chama muito de inflamação subclínica e que às vezes o paciente não entende quando a gente fala isso, e até mesmo um profissional não entende, que é justamente essa inflamação antes de chegar numa patologia instalada, né? E as doenças neurológicas, tá? Então, proteína do glúten, bactérias ruins, partículas que não são bem digeridas, tudo isso passa por essas junções e cai na corrente sanguínea e causa aí uma reação imunológica. Aí aqui fala também mais um pouquinho sobre a permeabilidade intestinal, né? E quando a gente fala de reação alérgica, de reação imunológica, a gente tem que também tirar essa visão de que a alergia é só o que a gente vê, o que a gente visualiza. Não, né? Não é só o que a gente está vendo a olho nu, mas isso pode levar a problemas de saúde graves, como a síndrome do intestino irritável, a doença intestinal, né? A depressão, a dor, tudo isso vem de uma resposta alérgica, de uma resposta a essa hipersensibilização. Não só uma resposta alérgica que a gente visualiza a olho nu, tá? Então, ele fala muito: quem espera ver problemas gastrointestinais causarem apenas desconfortos, dores, diarreias, azia, está décadas atrasado. Décadas atrasado em estudo, décadas atrasado em entendimento. Porque um problema gastrointestinal, ele vai além de um problema localizado. Ele traz transtornos a nível sistêmico. Então, a gente precisa ter esse entendimento, mas a gente só tem esse entendimento se a gente estuda e entende de verdade como isso ocorre, com o aumento da permeabilidade intestinal, com a disbiose, com a inflamação subclínica. Se a gente não entende esse processo, a gente não entende como esse intestino
vai gerir e vai atuar nos diversos órgãos e sistemas. E aqui ele traz vários artigos, eu trago vários artigos. Esse fala da dieta sem glúten e sem caseína, né? Na disbiose, nas alergias, nas crianças com o autismo. Depois eu posso deixar isso aqui com vocês para vocês lerem. Essa é uma revisão sistemática, uma meta-análise que fala também sobre autismo. E aqui ele fala sobre as diversas bactérias que têm a ver, que foram encontradas nessas crianças, né, com espectro autista. Mais um artigo falando sobre a dieta sem glúten e sem caseína. Também uma revisão sistemática, uma meta-análise. Todo mundo adora isso, né? Aqui falam de marcadores intestinais. A gente ainda não tem, mas cabe a gente fazer também esse estudo, né? Como eu disse, a gente não tem um marcador certo de que a gente diagnostica um paciente com espectro autista, mas, poxa, por que não a gente fazer isso aí? Nesse estudo mesmo de revisão, ele descreve possíveis estratégias de intervenção alimentar para modular essa microbiota e destaca esses biomarcadores associados a esse aumento de permeabilidade intestinal, que pode ser utilizado sim como ferramenta, mas por que não aprofundar mais, estudar, fazer pesquisa para que você possa ajudar, porque é um exame tão simples, você detectar que bactérias ali, é só você ter um N expressivo para você ver realmente se a gente pode determinar que aqueles tipos de bactérias ali são específicas para aquele paciente, tá? Esse outro artigo também fala da microbiota intestinal, que pode ter a ver com o autismo. E já finalizando aqui, não esquecendo, né, que não é só o microbioma que está relacionado, mas a disfunção mitocondrial, esses distúrbios de detoxificação, como a gente viu lá no OET, naquele exame de ácidos orgânicos. Então, mais uma vez, né, o que eu penso? O autismo ele não tem uma causalidade apenas cerebral, não uma causalidade apenas genética, hereditária, mas sim visualizar esse paciente de forma sistêmica, que envolve o metabolismo, né, atividade mitocondrial, o meio ambiente, seus poluentes e tudo que influencia, a genética, a imunologia, que vem muito do intestino, o cérebro especificamente, com seu fluxo, com seu metabolismo, sistema gastrointestinal, o estresse oxidativo e a etiologia mitocondrial. Então, e eu digo mais, isso aqui não é só do autismo, isso aqui é para qualquer patologia. A gente precisa avaliar inflamação, mitocôndria e imunidade. Então, quero agradecer só a vocês pela disponibilidade. É um assunto muito vasto, não dá para falar em pouco tempo. Eu tentei ao máximo reduzir, mas cada processozinho desse aí é uma aula no mínimo. Se a gente vai falar de permeabilidade intestinal é uma aula, se a gente vai falar de disbiose é uma aula, se a gente vai falar de inflamação é outra aula. Mas assim, era o que eu pude trazer para pelo menos abrir um leque, para que vocês possam estudar, possam se aprofundar e, se fizer sentido, integrar ou não, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de visualizar, mas é só um pouquinho da minha experiência. Muito bem. Assim, eu espero que, assim, lógico, a gente nunca sana todas as dúvidas, né? Diante de uma aula dessa, eu tô imaginando Piora! de Sabrina. Eu não sei se eu tirei minha dúvida ou se eu fiquei com mais dúvida. Piora um pouquinho mais. Né? Ou se deixa, mas só mostra o quanto que a gente precisa estudar, né? E quando o Daisy começou a falar, né, na palestra dela aí sobre a questão da cura, eu lembrei de um conceito, né, lá da
E você falando do câncer, teve uma época aí, né, que até vários artistas, né, a Angelina Jolie mesmo, começou a jogar essa questão do exame genético, né, e aí começou a realmente mutilar, né, esse corpo dela. O que é isso, gente? É não entender, porque na verdade tá tudo interligado. Então, se eu tenho uma predisposição genética ou hereditária, ou os dois, mas se eu tenho um terreno biológico que me favorece, eu não desenvolvo. E o que me adianta? Prestem atenção comigo para ver se eu estou falando certo ou vocês me corrijam. Minha família tem muito paciente, muita gente que teve câncer de mama, que sempre tiram cistos de mama, enfim. Aí eu sei lá disso, eu fiz lá o teste e aí eu arranco minha mama, tiro minha mama ali. Você acha mesmo que essas células só estão na mama? Ou seja, eu tirei aquilo ali, já foi, não tenho mais aquilo ali. Engano, né? As células ali estão em qualquer célula do corpo. Então, se uma mudança genética, uma mudança de DNA, uma falha de metilação, como a gente viu de DNA, ocorre, eu deixo com que isso ocorra, ele vai procurar qualquer célula que ainda exista ali e vai abrir um câncer. Então, a gente se mutila. Eu fiquei tão feliz que há um mês atrás eu fiz uma avaliação de uma paciente que com 85 anos ainda tinha útero. E quantas pessoas muito novas já fazem esterectomia total. Porque tem medo, porque a médica indicou, porque surgiu um mioma e porque a célula ali... E aí daqui a pouco, se ela não tem esse entendimento e não melhora esse terreno biológico, ela vai ter um câncer em outro lugar do corpo. Então é pra gente ter essa visão mais sistêmica mesmo, né? Exatamente. E não só compreender isso a partir, assim, do entendimento da causa, mas principalmente do quanto que a gente pode influenciar nesse processo patológico. Você vê que Flávia falou de, assim, algo que é quase que impossível sair do tipo 2 para vir para o tipo 1. E por que não ficar sem sintomas? Exatamente. Se a gente trata, se a gente trata de tudo isso que inflama, tudo isso que bloqueia, né, que esses neurotransmissores chegam até o cérebro, que desenvolvam esses comportamentos, ou seja, esses sintomas, esses sinais clínicos, se a gente desbloqueia tudo isso, se a gente facilita esse transporte do eixo, né, cérebro, de forma que os neurotransmissores cheguem, de que a oxigenação chega naquele local específico, né? Se a gente consegue motivar tudo isso, a gente vai favorecer qualidade de vida, a gente vai diminuir essa exacerbação desses sintomas, né? Então a gente consegue melhorar muito, né, a qualidade de vida desse paciente. Né? Consegue, não é fácil. Não pensando em cura, porque o problema Exatamente. é lá, né? Mas a gente conviver, se a pessoa tem a qualidade, se a pessoa conviver, se a pessoa desenvolver, né? O paciente, ele sempre quer isso, né? Porque é muito mais fácil para ele dizer que ele está curado. É muito mais fácil, porque tira dele essa responsabilidade. Ou dizer para ele que ele não vai se curar. É muito mais fácil. Olha que beleza. Não, ó, não tem cura. Então, o paciente diz assim, então, ó, já que não tem cura, a responsabilidade não é minha. Nem minha, nem da minha família. Da mesma forma, quando eu digo para ele, você está curado, assim, epa, agora também já posso fazer tudo. Entende? Então, é saber lidar com essa situação. É saber lidar e saber entender que qualquer um de nós pode ter isso aí dentro da gente. E em qualquer momento a gente pode desencadear qualquer sintoma. Qualquer queixa, qualquer patologia. Então, assim, se você tem esse entendimento,
você consegue incentivar com que a família melhore seus hábitos, e isso vai melhorar a família como um todo, né? E ter progresso no nosso tratamento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Daisy? Ninguém? Sabrina, entendeu tudo? Não entendeu? Por aqui. Hã? Tô por aqui, foi muito bacana. Só agradecer mesmo a disponibilidade que tem de estar trazendo aqui essas informações, esse conteúdo pra gente. Samara, quer fazer alguma pergunta? Oi, não, só agradecer também. Sei que foi um momento riquíssimo, muitas provocações aí necessárias, né? E vamos estudar e procurar evoluir.